Oi, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Carol, vegana raiz, e seja bem-vinda a este canal se você ainda não me conhece. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que eu resolvi desativar o meu Instagram. Eu resolvi desativar a única rede social que eu tinha. Já faz algum tempo que eu venho não me sentindo bem com o Instagram. O Instagram vem me causando vários sentimentos estranhos e eu venho ignorando. Porque se você não faz o que ele quer que você faça, se você não usa todas as ferramentas que ele te dá, ele não vai entregar o seu conteúdo não vai ser importante para ele. Então eu comecei a ver que eu postava fotos e não tinha mais engajamento, eu postava stories e as pessoas não viam mais, e eu comecei a receber mensagem das pessoas falando que não aparece mais o meu conteúdo para elas, e isso começou a me dar muita ansiedade, mas eu só comecei a perceber mesmo tudo que o Instagram estava causando em mim, tudo que essa rede social e o jeito que eu utilizava ela estavam me causando foi há 3 semanas atrás, de 3 semanas pra cá. Tudo começou a ficar fora de controle pra mim e eu comecei a deixar de fazer coisas que eram muito importantes, que era manter a minha casa organizada, manter a minha casa limpa. Tudo eu ia deixando pra depois porque eu achava que naquele momento não era importante fazer. E aí foi virando uma grande bola de neve. Eu fui deixando a roupa limpa num canto porque eu não queria guardar naquele momento. Eu fui deixando a louça suja e eu só lavava quando tinha muita louça e eu já não aguentava mais. Eu fui deixando de fazer coisas que eram muito importantes. Eu sou virginiana, então eu gosto de ter tudo limpo e organizado sempre. E eu comecei a ver que eu tava deixando de ser essa pessoa. E isso começou a me deixar muito angustiada. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei uma semana inteira sem colocar a roupa de cama no meu colchão porque eu não achava importante, porque eu não tinha tempo para isso. E eu dormia no colchão, só jogava um edredom por cima e dormia no colchão sem roupa de cama. E é muito bizarro pensar nisso, pensar que a minha cabeça estava o tempo todo ocupada e eu achava que eu tinha muita coisa para fazer, as 24 horas do dia não eram suficientes, sendo que no final do dia eu tinha a sensação de que eu não tinha feito nada. E aí depois eu comecei a perder a vontade de me exercitar, perder a vontade de fazer qualquer coisa que fazia bem pra mim. Eu perdi a vontade de comer direito. Eu não estava me importando nem um pouco com a quantidade de nutrientes que eu estava ingerindo durante o dia. Eu só comia o que tinha mesmo na geladeira e era isso. E se tivesse só pão com algum queijo, vegano, óbvio, eu só comia esse pão e pronto. Eu comecei a dormir em horários totalmente bizarros. Eu ia dormir 3 horas da manhã e acordava 10 horas da manhã e super cansada, né? Então comecei a ficar cansada, estressada, com o pensamento acelerado o tempo todo, com a ansiedade aumentada o tempo inteiro, meu coração ficava disparado do nada, eu começava a ficar com as minhas mãos suando. Uma simples tarefa para mim, que era sentar para pagar as contas, por exemplo, se tornava algo muito estressante, porque a minha cabeça estava atordoada. A internet, as redes sociais, elas são um lugar de muito barulho. Então parece que o tempo todo tem muita gente falando com você. É muita informação ao mesmo tempo. E uma coisa que eu já não tinha boa, que era a memória, começou a ficar pior ainda. A minha memória ficou tão ruim que eu não conseguia completar uma frase, eu não conseguia completar um assunto. Eu estava conversando e eu simplesmente esquecia do que eu estava falando. Eu pegava o celular para mandar uma mensagem e aí eu entrava no Instagram para ver qualquer coisa aleatória, porque eu tinha que estar absorvendo informação, eu estava perdendo alguma coisa se eu não entrasse. Então, eu entrava no Instagram e imediatamente eu esquecia o que eu ia falar. Então, as coisas foram ficando cada vez mais assim complexas para mim, porque eu não lembrava o que eu tinha falado há um tempo atrás, eu não lembrava o que eu ia falar em seguida. A minha visão também foi uma coisa que piorou muito desde que eu entrei nessa onda de ficar no Instagram o tempo todo, porque mesmo usando óculos, eu fico com a vista cansada o tempo todo, eu fico com a vista embaralhada, embaçada, e no final do dia os meus olhos estão até caídos de tanto que eu fiquei olhando para baixo no celular. Então eu comecei a me sentir cada vez mais desmotivada, cansada, irritada, cada vez mais me comparando com os outros, cada vez mais insegura, insegura com o que eu estava fazendo, insegura com o meu conteúdo, insegura com o meu corpo, insegura com a minha imagem, insegura com tudo. E eu não conseguia me desvincular do Instagram de jeito nenhum, mesmo sabendo que ele era a possível causa de tudo isso, eu não conseguia, simplesmente porque eu tinha medo de perder as coisas, medo de ser esquecida, medo de
não fazer mais parte, sabe? Você não faz mais parte disso, então você não é mais importante. Só que aí ontem eu decidi colocar uma enquete lá no meu Instagram. Coloquei várias enquetes, disse como eu tava me sentindo e eu queria saber qual era a importância real do Instagram pra mim. O Instagram, ele me ajudava aqui no YouTube, ele me ajudava com o meu trabalho aqui, ele fazia com que as pessoas viessem pra cá ver o meu conteúdo. Porque o Instagram não é meu trabalho, eu não ganho nada com o Instagram. Eu faço o Instagram porque eu gosto e já faz alguns anos que eu tô lá. E a troca que eu tenho com as pessoas é muito bacana, mas eu não ganho dinheiro, não é a minha profissão. Então por que é que eu tava me desgastando tanto, me sentindo tão mal e atrapalhando tanto o meu dia pra nada, a troco de nada? E aí no final do dia eu vi que realmente eu tava certa. A maioria das pessoas que me acompanham no Instagram não me acompanha aqui no YouTube. A maioria das pessoas que tá lá no Instagram, que votaram nessas enquetes, eu coloquei assim, o que você mais vê aqui no Instagram? Receitas, coisas aleatórias, fofocas, e a maioria votou em coisas aleatórias. Então, as pessoas, elas estão mais interessadas em ver a sua vida e não ver o seu conteúdo. Porque as pessoas se conectam com pessoas, então elas querem ver o que você faz no seu dia a dia. E sim, eu conversava com várias pessoas diariamente, eu tinha uma troca muito boa, eu conheci pessoas maravilhosas no Instagram, só que eu não vou conseguir ajudar ninguém, eu não vou conseguir passar uma informação, passar um conteúdo bom se eu não estiver bem, se a minha cabeça estiver completamente bagunçada. E eu já fui diagnosticada com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e com SPA, que é síndrome do pensamento acelerado. E cada vez essas coisas começaram a voltar aos poucos e chegou uma hora que eu comecei a ter tontura. Eu já tive tontura, já tive labirintite por ansiedade muito alta e essas tonturas começaram a voltar de algumas semanas pra cá porque a minha cabeça estava totalmente confusa. Então ontem eu realmente me perguntei qual era o preço disso tudo, qual era o preço de estar nessa rede social que é tão falada, que todo mundo usa, que você vai lá para ver memes, que você vai lá para ver coisas engraçadas, qual era o preço que eu tava pagando? Eu tava pagando com a minha memória, porque você recebe tantas informações que o seu cérebro não consegue focar em mais nada. Ele não consegue captar nada de verdade, nenhuma informação. Porque você tá ali todo o tempo, rolando feed, e isso não sou eu que tô dizendo, isso é comprovado cientificamente. Inclusive, vou indicar para vocês aqui o canal do Neurovox. Ele fala muito sobre como o nosso cérebro funciona e ele tem vídeos específicos falando sobre as redes sociais e como as redes sociais podem ser destrutivas. Então eu estava pagando com a minha visão, porque a minha visão estava péssima, eu estava pagando com o meu dia a dia totalmente perdido, sendo que eu não conseguia concluir nada que eu começava. Eu estava pagando com as tarefas que eu deixava de fazer, com a minha casa bagunçada. E aí eu decidi olhar o consumo, o tanto que eu estava nas redes sociais, o tanto de tempo que eu estava ali consumindo as redes sociais. E eu fiquei chocada quando eu vi que ao longo do dia inteiro, obviamente que não são horas, né, corridas, eu estava 8 horas no Instagram. 8 horas do meu dia totalmente perdido com coisas que eu não faço a menor ideia, com coisas que eu não me interessava, com coisas que não iam mudar minha vida, com coisas que não iam agregar em nada e que não iam me fazer uma pessoa melhor, não iam me melhorar em nada, me ajudar em nada. E ao final do dia, quando eu dormia, eu não absorvia nada disso, não ia me ajudar em nada realmente. Então, eu vou começar a gravar aqui alguns vídeos contando pra vocês como tá sendo essa experiência, porque já faz uns 4, 5 anos, não sei, que eu tenho Instagram. Eu nunca fiquei sem Instagram, nunca desativei o meu Instagram por muito tempo. Eu já desativei algumas vezes, mas eu voltei um dia depois, até porque eu não aguentava ficar sem Instagram. Então eu vou contando pra vocês aqui como tá sendo essa experiência e como que eu tô me sentindo. E eu desativei ele ontem, né, dia 6/6/2021, e hoje foi o primeiro dia sem Instagram. E eu já notei tudo que eu senti, tudo que eu vi de diferente no meu dia, tudo que eu fiz de diferente sem ter o Instagram. E eu vou contando pra vocês, intercalando esses vídeos com os vídeos normais aqui do canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês pensem o consumo também que vocês têm com essa rede social. E uma das coisas também que eu percebi lá nas enquetes que eu coloquei, se o Instagram te faz mais mal ou bem, e a maioria votou que faz mais mal, e se as pessoas já pensaram em desativar o Instagram, e a maioria votou que já pensou em desativar ou que já desativou o Instagram. E também teve outra pergunta que me chamou muita atenção, que eu coloquei assim, quantas horas você passa no Instagram? Menos de 1 hora, mais de 2 horas, você perde a noção do tempo. E a maioria votou que perde a noção do tempo. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? O que é que a gente está
consumindo e o que isso vai agregar na nossa vida. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem Instagram, não sei se eu vou ficar uma semana, 15 dias, um mês, não sei quando que eu vou voltar pro Instagram, mas eu quero viver isso e eu quero ver o impacto que isso vai causar na minha vida. Então é isso, um beijo pra vocês. Diz aqui pra mim nos comentários como você se sente diante do Instagram, se você passa 1 hora, 2 horas, ou se você também perde a noção do tempo no Instagram e como você se sente sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!